Olá pessoal, eu sou Arthur Spirandelli e esse é mais um resumo da semana. Esse quadro volta agora nesse início de 2022 e o propósito se mantém o mesmo. A ideia é que a gente contar um pouco do que aconteceu nessa semana que acaba de se encerrar, quais foram os principais pontos, as notícias, os indicadores que foram divulgados e o que a gente pode esperar dessa próxima semana, semana que se inicia amanhã. A gente vai comentar aqui sobre essa primeira semana do ano de 2022, que já foi uma semana desafiadora para o nosso mercado. Aqui no Brasil, como o ano de 2021 inteiro foi, a gente teve um 2021 com bolsa negativa, né, com mais de 10% de queda no nosso índice Bovespa, com dólar subindo bastante, com curva de juros se mostrando estressada em diferentes momentos, em diferentes vértices, e o começo do ano de 2022 não trouxe calmaria. Nessa primeira semana do ano, a gente encerra, e a gente encerrou lá na sexta-feira, com a Bolsa, né, o nosso índice Bovespa, caindo 2% na semana, mais 2% além da queda do ano anterior. A gente voltando aqui para os 102.719 pontos, quase perdemos os 100 mil, ficamos ali na beiradinha dos 100 mil, e com isso a gente começa esse ano já com essa queda de 2%. Olhando para o dólar segue mexendo. A gente teve esse dólar lá estressando para mais de 5,70, voltou um pouquinho. Nessa semana o dólar subindo também um pouco mais, não só frente ao real, mas frente a outras moedas também, mas aqui, como um país emergente, com tudo que a gente ainda vive aqui no cenário interno, o dólar esticando mais 1,25% na semana, indo para R$ 5,64, essa alta já de 1,25 no ano. Na curva de juros, olhando aquele vértice de janeiro de 31 que a gente sempre fala aqui, a gente teve uma nova abertura, esse vértice tendo uma alta, apresentando uma alta de 57 bips nessa última semana, indo lá para 11,30. Um dado bastante importante aqui, a gente teve essa curva de juros estressando para 12, para 13, voltando para casa dos 10 e agora voltando a ficar no patamar de 11,30 com tudo que aconteceu na semana. E olhando para a Bolsa no exterior, as bolsas sentiram bastante, a gente vai explicar o porquê. Essas bolsas que vinham renovando máximas, tanto Nasdaq quanto S&P 500, nessa semana recuaram praticamente todos os pregões, andando sempre no negativo. Na semana o S&P cai 2%, né, praticamente 2%, e o Nasdaq já caindo mais de 4%, principalmente por ser um índice ali de muitas empresas de tecnologia. E aí, entrando nos porquês, entendendo aqui um pouco dos motivos, o principal dado dessa semana seria o relatório de empregos lá dos Estados Unidos, para a gente fazer um termômetro, entender o que está acontecendo no mercado de trabalho lá, que digamos, que a última coisa que a gente vai avaliar, depois de todo o comportamento da economia lá, a última coisa que falta a gente avaliar para entender se de fato a economia americana já está em um momento para a gente começar a pensar em aumento de juros por lá. E a gente teve esse relatório que a gente chama de payroll nessa última semana, e foram divulgados um crescimento, né, uma criação de 199 mil vagas de emprego lá nos Estados Unidos. Esse dado é menos da metade do que era esperado pelo mercado, do consenso das expectativas do mercado, que projetava algo perto das 500 mil vagas. Então mostra que um crescimento, né, uma abertura de vagas bem abaixo do esperado, mostrando assim uma certa dificuldade nesse âmbito. Porém, olhando para o outro lado da pesquisa, a taxa de desemprego ela recuou mais que o esperado. Ela foi de 4,2% para 3,9%, ou seja, menos de 4% de desemprego na economia americana, fazendo o mercado considerar assim um payroll bastante sólido nessa divulgação. Esses dados, eles podem sim sugerir que os Estados Unidos estejam se aproximando do que eles chamam de pleno emprego, né, economia de fato bastante pulsante, embora milhões de pessoas ainda não tenham retomado o mercado de trabalho. A gente vê um cenário lá nos Estados Unidos um pouco diferente. Algumas vagas com dificuldades de serem preenchidas, algumas pessoas ainda não buscando o mercado de trabalho, e esse dado pode sim ser a última coisa que faltava para a definição do Federal Reserve, né, do Comitê de Política Monetária, do FONC, lá nos Estados Unidos, para definir esse aumento de juros nesse começo de ano. A gente teve também o relatório JOLTS, que foi divulgado no início da semana e mostrou que as vagas de trabalho em aberto caíram em 529 mil para 10,6 milhões
no último dia de novembro nos Estados Unidos, ante expectativa de queda para 11,07 milhões de vagas em aberto. Essa perspectiva, né, esse olhar aqui para os juros nos Estados Unidos, não só a gente teve isso através do relatório de empregos, mas também pela divulgação da ata da última reunião do FONC. Aqui no Brasil a gente tem um Banco Central, a gente tem um Copom, que é o Comitê de Política Monetária, que define os juros por aqui e divulga sua ata. A gente teve em dezembro, no comecinho de dezembro, um aumento na Selic, vocês vão se lembrar, caminhando para 9,25 e logo depois a gente teve a ata. Nos Estados Unidos, o FONC, que é o Comitê de Política Monetária lá do Banco Central dos Estados Unidos, que é o Fed, ele definiu que os juros iriam se manter no mesmo patamar de 0 a 0,25, ninguém esperava uma alta naquele momento, mas divulgou a sua ata no começo dessa semana. E a perspectiva de alta de juros nos Estados Unidos, mais rápido do que esperado, ou seja, antes do que o mercado previa, após a divulgação dessa ata, dessa última reunião, que foi uma ata considerada um pouco mais hawkish, um pouco mais de aperto monetário, trazendo mais preocupações com a inflação lá nos Estados Unidos, ela acabou trazendo cautela para os mercados globais como um todo. Todos os mercados reagiram a essa possível alta dos juros dos Estados Unidos antes do esperado. E o Fed também indicou que não ficará somente no aumento dos juros e no tapering, que é aquela redução dos estímulos, né? A diminuição do ritmo de compras de ativos, colocando liquidez no mercado lá nos Estados Unidos. Eles divulgaram que não farão só isso. Nessa ata eles falaram que também desejam buscar a redução do tamanho do balanço patrimonial do Fed. Então, dados bastante importantes nessa ata, uma ata realmente de aperto monetário e que faz o mercado agora praticamente dar como certo já uma alta de juros em março, lá nos Estados Unidos. A gente vai continuar acompanhando, a gente vai seguir os próximos passos dessa história, de manter atualizado de tudo. Isso será, sim, uma pauta recorrente, a gente deve falar bastante disso também nas próximas semanas. Do lado dos indicadores, a gente teve uma semana com bastante indicadores, tanto no industrial quanto em serviços. A gente teve o PMI industrial abaixo das expectativas lá nos Estados Unidos, reportando 57,7 ante 57,8, que era a expectativa do consenso, e a última divulgação tinha sido de 58,3 lá em novembro. O ISM industrial, então, esses dois indicadores são de fato que a gente avalia como o termômetro industrial lá nos Estados Unidos. O ISM caiu para uma leitura de 58,7, resultado mais baixo desde janeiro de 2021. Então, mostrando ali a desaceleração ocorrendo em meio à redução da demanda por bens, embora a restrição de oferta esteja começando a diminuir. A gente teve também a leitura do PMI de serviços, então a gente teve PMI e ISM de indústria, e aqui a gente teve PMI de serviços, lá nos Estados Unidos ainda com um número de 57,6 em linha com o esperado. Já o ISM de serviços, ele veio em 62 pontos, a projeção era de 67. E o indicador, por fim, o indicador semanal de pedidos de seguro-desemprego, que a gente fala aqui toda semana, o Jobless Claims, revelou 207 mil pedidos de seguro-desemprego lá nos Estados Unidos na semana anterior a essa, acima da expectativa de 195 mil pedidos. Levando para o velho continente, na zona do euro, a gente teve o índice de gerentes de compras, que é o PMI, composto, que engloba tudo junto, caindo para 53,3 pontos em dezembro, de 55,4 em novembro, e um pouco abaixo do esperado, que era 53,4. Europa também passando por um momento delicado e desafiador por lá. O PMI industrial do Reino Unido caiu para 57,9 em dezembro, mais acima do esperado pelo mercado, Reino Unido com um momento um pouco melhor. E na Alemanha, as vendas no varejo cresceram 0,6% em novembro, ante outubro de 2021, mas recuaram 2,9% na comparação anual. Isso foi um dado que aconteceu em muitos países, essas vendas no varejo com bastante dificuldade nessa reta final de ano de 2021. Na China, o PMI industrial, Markit Caixin, subiu para 50,9 pontos em dezembro, de 49,9 em novembro. A gente sempre lembra também que esses dados de PMI, enfim, sempre que reportados acima de 50, significa crescimento na atividade por lá. A gente teve o Banco Popular da China cortando a injeção líquida de dinheiro de curto prazo nos mercados,
gerando preocupações sobre o apoio ao sistema financeiro. China passando por um momento de várias decisões, um momento ali que tentam segurar um pouco o preço de commodities, que são importantes para eles, tentam frear um pouco dos estímulos que acontecem no país, tentam segurar um pouco do que vem acontecendo nessa expansão de China. Trazendo aqui para o Brasil, no cenário doméstico, além de tudo que a gente falou aqui de internacional influenciar a nossa economia, a gente tem também os nossos próprios problemas e as nossas próprias discussões. E por aqui, essa perspectiva da alta das taxas de juros nos Estados Unidos e também as incertezas com as questões fiscais ainda no Brasil, essa novela que nunca acaba, que a gente falou durante o ano de 2021 inteiro, e agora a gente tem novos desdobramentos dessa novela, diante das pressões também para aumento salarial dos servidores públicos, movimentaram bastante o mercado local, trouxeram esse pessimismo, esse sentimento de cautela, fazendo o nosso mercado aqui recuar na semana. E olhando, né, nesse radar político, levando lá para Brasília, o líder do governo na Câmara, que é o Ricardo Barros, ele contestou o teto de gastos. E segundo ele, né, ele disse que há um excesso de arrecadação explicado em grande parte pelo avanço do comércio eletrônico que o governo precisa gastar. Ou seja, ele acredita que o governo deveria fazer mais estímulos, colocar mais dinheiro na economia, fazer maiores auxílios. Entre alguns dos pontos que ele levantou, ele defendeu maiores gastos para a tragédia na Bahia, né? O sul, o extremo sul da Bahia, passando por um momento muito delicado, uma tragédia, de fato, da natureza por lá. Muitas chuvas, muitas cidades arrasadas. O governo já anunciou que fará apoio, o Ministério da Infraestrutura já visitou o local. Muitos brasileiros também apoiando a causa e levando ajuda para a Bahia. E uma boa remuneração, né? O Ricardo Barros também defendeu uma boa remuneração para o funcionalismo público, essa classe que vem ameaçando uma greve nas últimas semanas, buscando reajustes salariais, não ficaram satisfeitas com as definições que ocorreram no ano passado. No noticiário, esses servidores de planejamento e orçamento ameaçam parar para pressionar por reajuste salarial, publica a Folha, e servidores do Banco Central articulam a entrega de cargos de chefia e anunciam paralisação segundo o Valor. Levando para os indicadores, assim como a gente comentou um pouco de indicadores nos Estados Unidos, Europa, Ásia, aqui a gente segue com os nossos indicadores demonstrando fragilidade na nossa economia nesse momento. Dessa vez, a produção industrial referente a novembro, que teve variação negativa de 0,2%, ante a expectativa de avanço do indicador. O IGPDI apresentou aceleração abaixo do esperado, com 1,25% em dezembro, versus expectativas de 1,58% do mercado. A produção industrial, como eu falei, ela recuou 0,2% em novembro ante outubro, de acordo com os dados da pesquisa mensal da indústria, que é divulgada pelo IBGE. O setor acumula perda de 4% em 6 meses de recuos consecutivos. E o resultado reforça a percepção de que a atividade econômica no país perde força mais rápido do que o esperado. Um outro dado que saiu nessa última semana foi os dados que englobam as vendas de veículos, o setor de veículos no nosso país, divulgados pela Anfavea. A produção de veículos subiu 0,8% em dezembro, ante mesmo o mês de 2020, para 210,9 mil. As vendas caíram 15% para 207 mil e a exportação aumentou 8,3% para 41,6 mil. E para a gente encerrar essa volta no radar corporativo, levando para o mundo aqui das empresas, as ações ligadas a proteínas oscilaram nessa semana, com algumas declarações do presidente dos Estados Unidos, o Joe Biden, sobre anunciar planos para combater o poder do mercado de conglomerados que dominam o processamento de carnes e aves no mundo. O Biden destacou práticas anticompetitivas no setor como parcialmente culpadas pela inflação de alimentos, conforme foi publicado pela Bloomberg. E os bancos foram impulsionados pela notícia de que o governo não manterá impostos a empresas financeiras a despeito da prorrogação da desoneração da folha de pagamento para 17 setores da economia. Então, a gente consegue entender que é um começo de ano bastante agitado. A gente tem muita notícia no radar aqui, com os nossos problemas ainda no âmbito fiscal, com ruídos na política, com o servidorismo público,
com as nossas dificuldades na atividade, nas vendas, nos impulsos da economia, com uma inflação ainda bastante alta, e lá fora o mercado já reagindo a essa expectativa sobre alta de juros, sobre redução mais acelerada dos estímulos de balanço patrimonial e também dificuldades industriais de serviços e também no que diz respeito à mobilidade, com a variante Ômicron sendo bastante severa em grande parte do mundo, muitos países decretando novas medidas de restrições, muitos países renovando máximas históricas aqui de casos. Aqui no Brasil, a gente vivendo um começo de ano muito duro também, com a Ômicron, com o H3N2, enfim, com um momento de saúde também bastante duro, mas, por outro lado, pelo menos com baixa taxa aqui de internação e de letalidade. Olhando para a semana que vem, para a gente entender o que é importante da gente manter no radar, no cenário internacional, o destaque vai ser para a publicação dos índices de inflação ao produtor e ao consumidor nos Estados Unidos e na China. Muito importante, eles vão ser referentes a dezembro, para a gente entender o ritmo dessa inflação global. Outras divulgações sobre a economia americana também merecem atenção, como a produção industrial, vendas no varejo e o livro bege, que é aquele relatório sobre as condições econômicas correntes em cada um dos 12 distritos do Federal Reserve. No doméstico, olhando aqui para o Brasil, a gente vai ter a publicação do IPCA de dezembro, a inflação no nosso país, centro das atenções nesse momento, para a gente entender se ela de fato está desacelerando. Resultados da pesquisa mensal de serviços, a PMS, e mensal do comércio, a PMC, referentes a novembro, para a gente ter aqui uma calibragem das projeções de atividade econômica para o final do ano passado. E no campo político, discussões sobre a desoneração da folha de pagamento de alguns setores e pressão por aumento das remunerações dos servidores públicos, que continuam dizendo que podem entrar em greve, fazendo outros tipos de pressão também. Todas essas notícias, você não precisa esperar o próximo resumo da semana no domingo que vem para você entender o que aconteceu. Todos os dias estamos em todas as redes sociais, estamos no Instagram, no Telegram, no YouTube, em todas as plataformas de podcasts, no Twitter, no Facebook, enfim, por onde você quiser consumir nosso conteúdo, você será muito bem-vindo. Não se esqueça de seguir, de se inscrever, de compartilhar, de comentar, de participar. A gente quer que você esteja o mais atualizado possível, sempre contando com a nossa expertise no mundo dos investimentos para entender tudo o que está acontecendo no cenário global. A gente se vê amanhã de manhã, no Manhã do Mercado, que a gente divulga próximo das 9 da manhã, e depois, no final do dia, no Tocando o Sino, para entender como foi o primeiro pregão da semana. A gente se vê em breve. Tchau, tchau.